Quantos recordam do que hablamos la semana passada? Qual é a paternidade de Deus para com nós outros? Qual é a paternidade que Deus deixou nós outros, hombres de Deus que estamos nesse lugar? Qual é? Qual é? Quem pode me dizer? Os 3P. Proteção. Provisão. Procriador, propósito, dar destino. Perfeito. Excelente. Eu dije na semana passada uma frase um pouco forte, dura, pero muitas vezes essa semana ha venido isso com muita clareza em meu coração e a certeza do que estamos aqui fazendo, o mensagem que Deus nos está dando, nos ha dado. Esse tema, justamente, porque às vezes vivemos tantas vezes uma situação em nossa vida de falta de paternidade e que por muito tempo levamos aí traumas, bloqueios, sabe, dolores que muitas vezes empiezam a estar na enfermidade e que muitos adultos sofrem até hoje por tema disso, por la falta de la paternidade, la ausência. Às vezes muitos de nossa geração não podem mirar Deus como Padre, e amar Deus como Abba, como estamos aqui, porque não é entendido seu Padre em casa. E isso às vezes traz traumas. E por isso Deus nos ha dado algumas mensagens com este tema para trazer uma liberação, para trazer da parte de Ele um mover espiritual que vai cambiar a realidade de muita gente aqui. E eu tenho claro isso, porque está passando. E também, junto dessa mesma mensagem, trazer uma direção que, como somos os padres da nossa próxima geração, como estamos fazendo para nossos filhos, como estamos sendo padres para essa geração. E aí, onde sacamos muitas ensinanças bíblicas para isto. Não podemos volver ao passado, verdade? Mas podemos fazer um novo final. Quantos estão aí? Amém? Amém? Eu dije que nem todo homem, ou a lo mejor, que todo homem pode ser padre, pero nem todo padre eres homem. Todo homem pode ser padre, pero nem todo padre és um homem. Porque a hombridade vai mais de masculinidade, vai mais de autoridade, vai mais de proteção, provisão e propósito. Essa atitude. Empieza em casa. Antes de ter igreja, empieza na família. E Deus sempre, quando hace uma comparação entre Deus e o homem, está em meio família. O exemplo principal é família. E sempre Deus move através da família, hasta para a volta de Cristo para a terra. Lo que diz a Bíblia, lo que creio, que assim como diz a Bíblia que vai passar, Cristo volver para a sua igreja. A Bíblia diz que Cristo venia e é venido, verdade? A Bíblia diz que Cristo morreria e ha muerto. A Bíblia diz que Cristo ressuscitaria e ressuscitado. E a Bíblia diz que Ele volverá. E só me falta essa. Amém. E eu creio. Bem-vindo, meu irmão. Senta-te aí, homem de Deus. Entende? Então, por que estou dizendo isso? Porque é sério. Quando eu digo o tema de paternidade, homem com Deus e fazendo a comunicação como uma família. E temos um montão de exemplos bíblicos sobre isso. E este dia, o que quero dizer hoje? Quero contar a vosotros uma pequena história de alguns homens da Bíblia que fracassaram como padre. Fracassaram, porque às vezes teremos uma mensagem expositiva, como ha sido na semana passada, um estudo tão aprofundado que nos miramos muitas vezes, não nos comparamos e começamos a mirar para muitos me lembrar essa semana. Essa mensagem falou diretamente comigo, eu estou vivendo essa realidade, ou em outro lugar, dizendo, como quero ser diferente para meus filhos, porque não ha tenido um padre como esse. Ha sido algo assim extraordinário, das coisas que sei que Deus está haciendo. E pude levar, o Espírito Santo me levou a entender e conhecer um pouco mais allá, eu estava comentando agora há pouco, esse tema tem tanta profundidade, há tantas coisas, que poderia predicar essa série paternidade, pelo menos mais 1 ou 2 vezes, fácil, de tantas coisas que Deus tem nos dado, segundo o que está apontado, e de tanta ensinança e de tanto conhecimento. Pero hoje, quero compartilhar, como digo que serei breve, e serei mesmo, de alguns exemplos
que a Bíblia de alguns padres que fracassaram como família. Pero não vou falar de eles. Vou falar de lo que ha salido bem. Amém? Pero queria el último versículo, só para que tu sepa, el último versículo del Velho Testamento, Malaquias capítulo 4, versículo de número 6. O Senhor traz-nos uma enseñança, el último versículo del Velho Testamento. Mira que tudo que hablamos aqui é segundo as Escrituras, segundo o livro sagrado, segundo o que está apontado. E mira o que dijo o profeta: Ele hará que os padres se reconciliem com seus filhos e os filhos com seus padres. Ei, Jesus ha quedado um encontro comigo e com você nessa tarde, nesse lugar. A Bíblia já nos conta coisa mais de 3.000 anos atrás, que legaríamos tempo que o Senhor buscaria a conversão de los padres dos hijos e de seus hijos seus padres. Família, ensinando uns aos outros, direcionando o que Deus que teria que direcionar. Quero contar-los que, como a Bíblia nos conta, e estudando algumas coisas mais aí todos esses dias, é triste ver que alguns grandes homens de Deus foram brilhantes em muitas áreas de sua vida, pero fracassaram como padres. Homens como Davi. Davi ha sido el hombre segundo el corazón de Dios. El hombre, el general de guerra, el rey más poderoso de Israel. El hombre que más conquistó cosas para Dios. Pero fracasó como padre. Ha tenido 4 hijos. Y los 4, todos hicieron cosas malas. ¿Por qué? Los ejemplos que tuvieron de su padre. Su padre puede tener un ejemplo de diversas batallas. Ter peleado e hecho um montão de coisas buenas. Pero um exemplo malo, el hijo corre esse. É incrível. Um exemplo malo, ele vai correr justo esse, para te apontar, ou para te imitar. Ei, padres, relaxa. Eu estou aqui para compartilhar com vocês tudo o que está passando. Hoje não vou falar tanto disso. Quero falar de Davi. Pero me entenda uma coisa. Um exemplo, Davi. Davi ha sido o grande general, o grande rei. Um homem segundo o coração de Deus. Pero cometeu um falho. Não poderia ter todas as mulheres que queria, porque a lei tampouco dizia que um rei deveria ter muitas mulheres. Isso ha sido outro falho que é tenido depois, que teve 3 ou 4. Pero quando estava com sua mulher principal, ha tenido uma atitude de traição, ha tenido uma atitude de adultério. E isso quedou conhecido por todos aí em seu redor, e sua família. Não só por isso, para tentar encobrir isso, ha hecho uma mentira e ha hecho um assassinato. Assassinato de seu melhor amigo, de um amigo de batalha. Não só isso, ainda a mulher se queda embarazada e não tinha como esconder tudo o que passou. Pero Davi, mesmo assim, se arrependeu, buscou a Deus. El Salmo 31 e 51 é um dos salmos mais lindos que eu já conheci toda vez. Choro como um ninho quando empeço a ler. E Deus perdonou, porque nosso Deus perdona. Nosso Deus perdona de tudo que hacemos. Pero Davi, como padre, ha sido um péssimo exemplo. O que passou com seus 4 filhos? Uno, el primeiro já comete o mesmo pecado de imoralidade sexual. Ha tenido uma relação com a própria irmã. El otro asesina al hermano. El otro quiere el trono del padre. Y así los hijos de David han tenido un problemazo, uno detrás del otro, por causa de una actitud mala que he visto de su padre. Hey, padres, ¿quién son padres? Junto de mí. Nuestros hijos, en toda la literatura, en todo lo que tú estudias sobre hijos, criación de hijos, en todo lo que tú puedes dar como padre, tudo que tu pode prover como padre provedor, nada é mais importante que os exemplos. Eu vou repetir: nada é mais importante que nossos exemplos. Nossos exemplos ensinam muito mais que palavras. Nossos exemplos ensinam muito mais que qualquer literatura. Nossos exemplos nos fazem com que transferimos para eles essa verdadeira identidade, essa verdadeira ADN. Porque tu pode ser um montão de coisas boas. Se tu
em uma situação que teria só que a ser diferente por ser padre. Por isso eu digo que nem todo homem pode ser padre, mas nem todo padre é homem. Uma atitude que Davi estava aí, de bobeira. Davi, primeiro, quem conhece a história? Davi não tinha que estar esse dia no palácio. Davi tinha que estar na batalha. O exército de Israel estava peleando e o rei tinha que estar com eles. Mas não, se quedou aí. Ei, irmão, Davi, quando era antes um pastor de ovelha, matou um urso, matou um leão para defender sua ovelha. Davi como pastor, Davi quando se torna rei, ele leva uma corona, mata seu melhor amigo. Mira como às vezes a posição que estamos vivendo pode cambiar a situação. Sendo tu e eu um homem de Deus, sendo tu e eu um padre para dar destino, exemplo, proteção e direção. Não é a posição que nos leva a ser mais ou menos. Pode dar todo o que pode dar ao hijo, o que o dinheiro pode dar, como muitos aqui já tiveram e têm. E dá tudo o que pode dar, se o exemplo não será uma coisa mais importante. As nossas atitudes como padres não serão as coisas mais importantes. Davi falhado nisso. Davi é falhado nisso. Porque legado, deixar com que essa geração siga sendo o que eu empecé a ser, não é seguir fazendo as mesmas coisas, pero aprender a negar aquilo que me viram negando. Mis hijos mirarem e saber tudo que eu he renunciado para estar aqui e ser isto, e aprender a renunciar também. Esse é legado. Legado é quando meu filho corre e me olha e diz: meu padre é assim, agora não hace mais. Meu padre era dessa maneira, agora não é mais. Meu padre comete até falho, pero não falho como esse. Por quê? Porque é assim, a ordem de Deus para nós outros, para que os hijos se convertam em la generação de los padres, e os padres a los hijos, para o tempo que o Senhor Jesus está preparando. Uma igreja sana, uma família sana, onde bons costumes teremos em casa, onde bons exemplos teremos em casa, uma família que a igreja, irmão, escuta o que eu vou dizer. Já me escutaram isso outras vezes. A igreja é o alicerce da sociedade. Me entenda, por favor. Tu e eu, a igreja não é esse lugar. A igreja, tu e eu, quando estamos juntos vivendo essa realidade. A igreja é a base da sociedade. Princípios, valores, direção e orientação da parte de Deus e governo. Foi para isso que fomos chamados. Para isso. Pero, às vezes estamos vivendo uma vida totalmente ao revés do que Deus disse que viveríamos e teremos que viver. Outro padre que é falhado muito, ha sido um profeta também muito conhecido, Eli. Eli ha tenido também filhos, e que os filhos, mesmo sendo sacerdotes, trabalhando no templo, hicieron um montão de tonteria. Um montão. Sacerdotes, hein? Sacerdotes. E hicieron um montão de tonteria como sacerdotes. E também não posso deixar de dizer que Samuel, outro grande profeta, que seus filhos se perderam quando a geração passaste el callado. ¿Por quê? Porque na hora que Samuel mais tinha que estar com seus filhos, não estava. Na hora que mais tinha que ensinar o que era que tinha que ensinar, não ensinava. Estava fazendo tantas outras coisas. Irmãos, como é importante, às vezes, como eu sempre digo e vou insistir com vocês sempre. Primeiro, na vida de cada um de nós outros, de caráter de importância em nossa vida. Deus, acima de tudo, sempre, sempre. Porque sem Ele, tu não podia respirar agora. Alguém aí pode viver sem aire? Se não, teremos aí algum anjo aqui entre nós outros. Amém, aleluia. Não, verdade? Sem aire não se pode respirar. Aí já te muere se tu diz que não crê em Deus. Porque sem aire, diz a Bíblia que Ele soprou o aire da vida em um espírito vivente. Não tem como cambiar isso. Agora, o que eu hago dia após dia, com tudo o que Deus tem me ensinado, depende de minha atitude. Depende daquilo que estou conhecendo e aprendendo. Samuel também é falhado muito sobre isso. E não vou falar de Samuel. Agora sim vou começar a predicar, pode? Quantos estão comigo? Amém? Amém? Quero falar de Job. Quero falar de um homem que esse sim, ha tenido atitude. É toda uma história que é genial a história de Job. Genial a história de Job, como padre, como esposo, como sacerdote.
que aqui a história de Job vem antes da lei. Não sei se todos sabem aqui, mas o livro de Job é o primeiro livro reconhecido por a Bíblia como o primeiro livro escrito de um homem que é sido onde começou a história da humanidade. A história de Job é o primeiro livro reconhecido, apontado e escrito por Moisés, pero vem bem depois de Gênesis. Pero o primeiro livro da Bíblia não é Gênesis, é Job. Então, entende os pequenos detalhes do que Deus habla e a comparação que Deus hace com uma família, com a história de uma família que é o princípio de todas as coisas. Job capítulo 1, verso... Vamos a ver. Job capítulo 1, de 1 ao 5 solo. Só quero dar a introdução e compartilhar um pouco mais sobre isso. Amém? Quantos estão comigo? Amém. Aleluia. Hermanos, se nosso cristianismo não pode cambiar nossa relação familiar, algo está roto. Nosso cristianismo, que é o que creemos, segundo o que está apontado sobre mim e sobre ti, se viva essa realidade, não tem como não cambiar. Não tem como não cambiar. Para vivermos esse exemplo de família, de uma família bem sucedida, de uma família que todo saiu bem. Quantos conhecem a história de Job? Todo saiu bem na história de Job? Todo saiu bem em sua vida? Não, não saiu todo bem. Pero Job permaneceu convicto em sua fé, permaneceu convicto em seu Deus, permaneceu convicto em todo o que tinha sido ensinado antes da lei, antes de los profetas. A história principal e primeira da humanidade, de uma família que passou por tudo o que passou. Vamos ler, vamos ler. Vamos, essa é a versão NVI. Vamos. Vamos ver se está como a minha, que a minha está muito boa. E aconteceu que, havendo passado, ou não, melhor, capítulo 1, não? Versículo 1. Houve em terra de Uz um varão chamado Job, e era esse homem perfeito e recto, temeroso de Deus e apartando del mal. Mira, já empieza aqui, já na primeira enseñança, hein? Já empieza aqui, já. E lhe nasceram 7 hijos e 3 hijas. Sua hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 ayuntas de bois, 500 asnas e muitíssimos criados. E era aquele varão mais grande de todos os orientales. E iba seus hijos e haciam banquetes em sua casa, cada um em seu dia, e enviava a chamar a suas 3 hermanas, para que comiessem e bebiessem com eles. Versículo 5. E aconteceu que, havendo passado em turno dos dias del convite, Job enviava e los santificava, e se levantava de manhã e oferecia holocausto, conforme o número de todos eles. Porque dizia Job: quizá habrão pecado mis hijos e habrão blasfemado contra Deus, e seus corações de esta maneira hacía todos os dias. Podemos orar outra vez? Papá Santo, meu Deus, estou aqui junto de sua família, sua igreja, dessa gente de qual estamos juntos em esse propósito, para aprender segundo sua vontade e desejo de tu coração, cumprindo com nosso propósito em essa terra, servindo-te com o que temos, com o que tenemos, com o que somos e o que nos pertenecemos ser. E que, papá, te agradecemos por esta certeza da paternidade, de tamanho amor que nos buscado, nos chamado, através de sua graça e tu favor, nos ter traído hasta aqui. E tudo que aqui hacemos, seja para a glória de tu nome. Queremos mais de ti, aprender mais de ti, queremos ser mais semelhantes a ti,
Queremos, ó Deus, que nossa família viva essa realidade, segundo o que está escrito, segundo tu vontade e tu desejo. Sermos, ó Deus, a família como Cristo queres que seamos para essa geração. E assim, cada dia mais, amar uns aos outros, donar uns aos outros, compartilhar uns aos outros, ajudar, estar, ser, viver segundo sua vontade. Senhor, nos ensina a ser melhores que ayer. Não melhor que os outros, pero melhor para os outros. Papá, que nós outros podamos ser verdadeiramente conhecidos, não só como na igreja, pero como na família, que vive segundo tu desejo, o desejo de tu coração, para viver a buena, perfeita e agradável vontade tua em este lugar. É o que desejamos, creemos e bendecemos, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Quantas coisas podemos sacar aqui só desses 5 primeiros versículos de Job, verdade? Mas eu vou resumir algumas coisas. Eu tinha apontado aqui um montão de coisas, um montão de versículos, como sempre, perdão. Job é um dos poucos personagens da Bíblia, como digo, como família, que saiu bem. Que mesmo tendo todo contribuindo e passando coisas ao revés, poderia ter sido diferente. Podia ter sido um péssimo padre, dado péssimos exemplos para sua mulher e para todos que estavam com ele. Todos sabem o desenvolvimento aqui, a partir do verso 8 adelante. Satanás, junto com alguns ángeles que aqui é chamado como filhos, diz a Bíblia, se acerca delante de Deus e pede para provar a fé de Job. E Deus, até quando coisas malas acontecem na nossa vida, e que às vezes pensamos que é o diabo, às vezes é o diabo mesmo, mas muitas vezes são tonteria nossa, e outras, a grande maioria, e todas elas, podem dizer, são Deus que permite, para nos ensinar algo, para nos preparar para algo. E esse momento, Deus permite com que Satanás impeça a hacer coisas na vida de Job. E Job perde tudo o que tem. Perde seus filhos, perde toda su ganado, sua herência, sua hacienda. Mira como leemos aqui, quanta coisa teria Job. Quanta coisa teria Job. Dije na Bíblia, como leemos, que era o mais grande, mais forte, mais poderoso de todo o Oriente. O que isso quer dizer? É o homem mais rico que tinha. É o homem que é dado para seus filhos tudo que o dinheiro podia dar. Um homem acima da média, arriba da expectativa do que poderíamos ser, como homem, padre, provedor, protetor e dar propósito, direção. Também lemos que ele, todos os dias por la manhã, um padre preocupado que tem com a vida espiritual de seus filhos, tinha apontado. Um padre preocupado com a vida espiritual de seus filhos, mais do que hacíamos todos os dias, do que podemos dar a eles, a preocupação do destino que Deus tem para eles. Um padre que se preocupa em ensinar mais do que dar. Ensinar com suas atitudes, ensinar com seu tempo, ensinar com tua presença, ensinar estando com eles, podendo ensinar o que nós outros aprendemos. Às vezes, como eu digo, muitos de nós outros aqui não han tenido um padre assim, verdade? Não han tenido. E assim te explica porque é passado tanta coisa sem sentido. Agora traremos essa clareza. E o Espírito de Deus está aqui, te trago aqui, em essa série de mensagens, que tem hecho coisas muito grandes, e segue sendo, para dar e trazer uma unção de liberação, para curar em qualquer herida aberta sobre esse tema. Para curar hoje, aqui, em este lugar. Recebe cada palavra dessa. Recebe cada palavra com o coração aberto. Porque o Espírito de Deus te quer sanar de algo. Te quer sanar de algo que, às vezes, muitas vezes, não há dependido do que está passando tu hoje. E que não pode volver atrás. Pero esse Padre de excelência pode cambiar isso tudo hoje. Com seu poder. Deus sigue fazendo milagres. Deus sigue sendo Deus. Deus está sempre listo para todos aqueles que se acercam a Ele. E por la fé, as coisas acontecem. Não é por lo bueno que és. O que atrai a presença de Deus é a manifestação de seu Espírito, não é nosso nível de conhecimento. E tampouco de santidade, é de renúncia, é de entrega, é de reconhecimento. E é assim que Deus trabalha. Então, creia que o milagre pode ser a hora, hoje, assim.
Para Deus ser de repente, levou muito tempo. Coisas aconteceram. Jesus pagou um grande preço. E hoje, tu e eu podemos nos acercar a Ele e dizer: Abba, Abba. E sabe o que vai passar? Te vai responder. Sabe o que vai passar? Te vai solucionar. Sabe o que vai passar? Te vai sanar. Sabe o que vai passar? Vai trazer a provisão que necessita. Sabe o que vai passar? Vai te abraçar como nunca teria abraçado antes. Ele está aqui e pode fazer coisas extraordinárias para nós. E eu entendo que Job tinha este desejo, essa necessidade de mostrar isso a seus filhos. Muitas vezes, antes de falar para nossos filhos de Deus, temos que falar para Deus de nossos filhos. Mira o que passou ele. Os filhos veniam a ele, para quê? Veniam a ele para estar junto dele. Os dias, como diz o texto aqui, versículo número 5. E acontecia que, havendo passado em turno os dias do convite, Job enviava, não, o anterior, versículo 4. E iba seus filhos e hacía um banquete em sua casa, cada um em seu dia. Quem que é cada um em seu dia? Qual é o dia mais importante de sua vida? É o cumpleaños? Sim ou não? Aqui eu entendo que todos os cumpleaños, eles veniam para a casa do Padre, cada um em seu dia, e assim festa, e amavam os outros. Família, quanto de nós outros que damos tantos cumpleaños lejos de nossa família? Mas isso não era tudo. Mira o que passou. O que Job fazia quando isso passava? E havia de amar a suas 3 irmãs, para que comesse e bebesse com eles. Versículo 5. E aconteceu que, havendo passado o turno de los dias, del dia del convite, Job enviava e los santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, oferta, conforme o número de todos eles. Irmãos, papel do Padre, antes de falar para nossos filhos de Deus que creemos e servimos, te vou ensinar algo muito importante, que sempre he hecho depois que entendi sobre isso. É sempre falar a Deus de nossos filhos. Sempre apresentar a Deus primeiro, antes de apresentar Deus para eles, apresentar eles para Deus. Filhos pequenos que acabam de nascer, que todavia ainda não têm conhecimento, como um de nós outros já temos. Temos que falar isso. E também santificá-los. O que é santificá-los? Orar por eles. Depois de falar de eles para Deus, falar de Deus para eles. Me entende? Falar de Deus para eles. Ensiná-los. Santificá-los. Meter a mão na cabecita deles por la manhã, quando está com tu, quando chega cerca de ti, e bendecir a eles. Job, em esse momento, já vivia o sacerdócio do que toca nós outros hoje. Hoje, na nova aliança, somos rei, profeta e sacerdote, como a Bíblia diz. Como ensinamos na semana passada, que Deus espera de um homem que tenha esses benefícios e que leve essa vida, como profeta e sacerdote, essa relação. Estamos sendo, de verdade. Teremos essa prática de santificar nossos filhos. Teremos essa prática de, antes de falar coisas para nossos filhos, dar coisas, ensinar, meter-nos nos melhores colégios, isso é guai. Estudar todo o que pueda, isso é guai, tem que ser assim. De dar todo o melhor, que sei que todos aqui fazem o que podem, mas todavia o que podem, pero estou santificando eles. Estou ensinando uma coisa mais importante. Job isso. Job ha hecho isso. Santificando. Aí tu pode dizer: ei, pastor, é porque eu não tive isso em minha vida. Eu sei, mano, eu tampouco. Pero um dia aprendi. E quando aprendi, cambiar. Aprendi, vou seguir sendo a mesma tonteria que hacía antes. Aprendi, vou seguir sendo o mesmo padre, mais ou menos, que era antes. Vou seguir sendo só o religioso que vem no domingo, o culto em casa, fatal. Hasta o pelo corre quando você pega. De medo. O machão, e logo, os chureques da casa. Creio que não, verdade? É assim que Job está nos ensinando.
Por quê? Quando santificamos nossos filhos, marca um ADN em sua vida, marca um ADN que nunca mais volverá para trás, marca algo que as próximas gerações vão passar o que está passando hoje aqui, essa realidade que está delante de vosotros. Teria tudo para sair mal, porque a vida que eu vivia, levava, quando Pedro era ninho, teria tudo para não ser essa pessoa que era hoje. Mas chegou um dia que entendi e comecei a cambiar minhas atitudes, meu pensamento, minhas coisas, minha maneira de ser e viver. Não que eu não cometo falhas e erros, cometo, mas me arrependo todas as vezes. O maior legado que posso deixar a meu filho não é ele seguir com o micrófono, levantar como pastor, que um dia será, tem chamado para isso, e é assim que é a vontade de Deus, mas há um tempo para todas as coisas. Mas seguir meu legado não é seguir aqui adelante com onde Deus nos meter, mas sim aprender a renunciar às coisas que he visto eu renunciar. Aprender a ser diferente. Quando a Bíblia diz que tenho que ser de uma maneira e quero viver outra. Quando a Bíblia diz que tenho que, é assim que, essa é a família, o exemplo que Deus espera de nós outros e não hacemos. Me entende? Tem uma nova geração, mais pequena, que as coisas se cambiaram. Irmãos, as coisas se cambiaram. As gerações se cambiaram. O evangelho não cambia, mas a forma de levar o evangelho sim que cambia. Os tempos se cambiam. O mover de Deus sobre a face da terra se cambia. É o mesmo Deus, mas se move de forma diferente. No tempo de seus padres, seus abuelos, mira quanta coisa já passou de diferente de allá para cá. Não só de caráter espiritual, mas de vida. Nossos abuelos, muitos aqui, plantavam, sembravam para comer, sim ou não? Muitos abuelos aqui tinham suas criações para poder comer, sim ou não? Nós outros que já estamos aqui, quantos aqui já tiveram que sembrar para comer? Já cambiou um pouco, não cambiou? Nós outros, nossa geração, os que estão comigo aqui, mais ou menos 40 e pico, a 50 e pico anos, 60, essa geração que estamos hoje, já não se sembra mais, pero corre as coisas para comer, verdade ou não? Prepara sua comida e come. Essa geração tem uma app, llama, e vem pronto e come. As coisas estão caminhando, sim ou não? Pensas tu e eu que não temos que cambiar e estar atualizado do que tem que ser? Claro que a Bíblia não necessita ser atualizada. Quem tem que atualizar somos nós outros. Aleluia. Para dentro da Bíblia, mas em essa geração que Deus nos meteu, temos que ser a diferença. Porque o Deus é o mesmo. As promessas são as mesmas. Por que não estou vivendo? Por que não estou vivendo as promessas? Às vezes é que eu não sabia, todavia, hasta ayer. Mas a partir de hoje, coisas têm que acontecer. Todas coisas têm que passar. Quantos me estão entendendo? Amém. Um padre preocupado por a vida espiritual de seus filhos. Preocupado. Sabe? Não só um padre que pode dar todo o que pode dar, mas preocupado com a vida espiritual de seus filhos. Outro ponto, são só 3 que quero dizer, só esse mais um. Um padre intercessor. Um padre intercessor. Um padre que, mais que isso que estava dizendo, sigo falando outra vez mais, de interceder, não só de seus filhos para Deus, como de Deus para seus filhos. Um padre que se mete em la brecha. Ei, padre, quantas vezes tus filhos já te correu de rodilhas ao pé da cama, orando? Quantas vezes tu correu, tu padre, alabando a Deus o dia todo? Quantas vezes tu he visto exemplos de seu padre que marcaram sua geração, como homem de Deus, como sacerdote de Deus? Porque ele santificava seus filhos, estava sendo o papel do sacerdote. Todavia não era, era o primeiro da história, da humanidade, da primeira família relatada na Bíblia. Mas já hacía o papel de sacerdote. Que logo mais à frente allá, a lei trago uma ordenança para que cada família, a família da tribo de Levi, seriam os sacerdotes. E os quais ensinamos aqui agora há pouco que falharam como sacerdotes em criar seus filhos. Por isso que Rob me encanta. Que antes da lei, Rob já praticava os princípios. Por isso que digo sempre, família, que Deus cumpre. Quando nós outros cumprimos princípios, Deus cumpre promessas. Há um montão de promessas em esse livro para mim e para ti. Um montão de promessas.
Dijo que é o Velho e Novo Testamento. O que é um testamento? Um direito de herência. Velho e Novo Testamento. Um direito de herência. Mais de 6.000 promessas de bendição em minha vida e sua vida. Por que não vivo? Porque às vezes, primeiro, há gente que nem conhece a herência que tem. Há muita gente entre nós outros que não conhece o testamento. Não conhece o que está apontado sobre mim, sobre ti. Job, mais que hacía, ensinava. Job, mais que hacía, ensinava. Isso marca uma geração. Não que ele não vai passar por problemas. Não que vai ter peleas e dificuldade. Não que tudo, agora sou evangélico, vou a uma igreja evangélica, tudo é lindo, tudo é pode. Mentira, te mentiram. Não pode. Não vai ser tudo fácil. Não vai ser tudo assim, colores. Não tudo vai vir assim para ti, pero nunca te vai faltar nada. E as bendições que tem sobre ti, sim, que são coisas muito mais grandes do que você está vivendo hoje, pero não quer dizer que Deus vai suprir todas as suas vontades, vai suprir todas as suas necessidades. É o que digo na Bíblia. E se Deus te chamou para ser próspero, assim como Job, irmão, te prepara, vai ser muito próspero. Se Deus te chamou para ser uma grande bendição por onde tu passa, se prepara. Por quê? Porque Job estava preparado. Job estava sendo o que tinha que ser. Haciendo e ensinando. O que isso te relaciona? Sendo, ensinando e caminhando sobre esse propósito. O que Jesus deu para nós outros? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, bautizando em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e sendo discípulos dele. Isso se cumpre do propósito de vida e o meu, de que todos nós outros temos delante de Deus. Ide a ser e ensinar. Não é só ide. Vá por aí e diz coisas. Não. Estou preparado. Estou me metendo em la brecha. Estou aí disponível para isso. Eu quero de verdade ou não. Só quero ir aos domingos aí com essa gente que habla muito guay. E aí é divertido, a gente é guapa. Eu me sinto bem. Ok, não passa nada. Muito bem-vindo. Pero, coisas podem não cambiar. O que tu busca. Coisas em sua família, segundo o que está apontado, podem não cambiar. Por quê? Porque eu quero só ouvir. E Deus não está buscando plateia. Deus está buscando discípulos para essa geração. Mais do que me mirar e escutar o que tenho eu para compartilhar de conhecimento, é conhecer e provar aquilo que eu provo de Deus. E vosotros que caminham comigo sabem. O desejo que tenho que cada vez mais tem gente assim, que tem esse fogo, que tem esse desejo de provar a Deus. Porque, irmão, mais que conhecer, provar e ver que o Senhor é bom. É isso que digo. Há promessas, há montão de promessas que podemos viver ela, porque temos direito, somos filhos, sim ou não? Somos filhos. E filho tem direito a essas promessas. E por que não vive? Porque quando cumpre princípios, Deus cumpre promessa. Eu tenho que cumprir princípio para Deus cumprir a promessa. Se há uma coisa que Deus não pode cambiar, disse semanas atrás, se há uma coisa que Deus não pode fazer, isso é heresia. Não tem nada que Deus não pode fazer. Sim que tem. Deus não pode ir contra a sua palavra. Se está escrito, se está apontado, é o que é. Aí, o que pode passar muitas vezes? É que tu e eu não fomos ensinados da maneira correta. Isso pode passar. É que às vezes tu e eu nunca leemos o que tem direito para ti. Isso pode passar. Pero toda vez que busco viver uma vida santificando todo o que Deus tem me dado, através do que eu conosco, do que estou estudando, aprendendo, amigo, ou eu entendo, ou eu tenho uma metanoia, que é o que digo lá em Romanos capítulo 12, um câmbio de mentalidade e coração, para viver essa realidade. Para viver essa realidade, muito sencillo, para que tudo vá bem. Não estou falando de religiosidade, não estou falando de ir ao culto domingo, não estou falando de ir à missa, não estou falando de fazer um despacho, não estou falando de ir tomar um passe, não estou falando de nada que leva a lo que tu pensas que é estar com Deus. Estou dizendo de conhecer a Deus, conhecer, provar a Deus e saber como Ele é bom. Quantos estão aí? Então dá um amém bem entusiasmado para eu saber. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Job santificava seus filhos. Job santificava seus filhos. Um padre intercessor
que santificava seus filhos. E um padre perseverante. Termino com isso. Antes quero destacar aqui, o versículo que diz que Job hacía holocausto según el número de sus hijos. Que era holocausto nessa época? Sacrifício, ofrenda. Job hacía sacrifício a seus filhos. Cada festa, cada ano desse que um filho vinha a ele hacía um sacrifício, ele hacía uma ofrenda. Por isso que ensinamos sempre quando apresentamos um ninho a ser uma ofrenda, para ser um sacrifício. Ou às vezes tu a ser algo através para Deus em nome de um filho tuyo. Por quê? Ojalá se ele tivera pecado contra Deus e tu estava pedindo perdão por eles, ia ser um sacrifício. Em essa época se hacía isso como sacerdote que era. Hoje não mais necessitamos desse sacrifício. Hoje necessitamos sim santificá-los, honrar a Deus, ser grato a Deus pelos filhos que tem nos dado. Pode ser o que seja, pode ser o pior de todos eles ou o melhor de todos eles. Santificar, bendecir todos os dias por la manhã, antes de fazer qualquer coisa. O primeiro motivo de sua oração é minha, padres, tem que ser por nossos filhos. O primeiro motivo de nossa oração, não que eu vou ter nem um dia bueno, papá, graças pela vida de meus filhos, porque assim que segue minha descendência, assim que siga cumprindo o meu propósito nessa terra. Deus nos vai pedir no tribunal de Cristo, em primeiro lugar, nossa família, antes de qualquer vida, qualquer alma. Tu que já sabe que tem um chamado, tu que está preparando para pastorear, tu que sabe que Deus tem te dado dons, que tu que sabe que Deus te usa para muita coisa, como temos aqui, mas o primeiro é sua família. É o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Deus vai pedir primeiro para a nossa família. Às vezes a gente que está preocupada em ser um montão de coisas para Deus e não está sendo o que Deus mandou ser. Por quê? Porque às vezes uma alma, uma vida vale mais que o mundo todo, diz a Bíblia. E às vezes Deus te levantou, te sanou, te salvou, te liberou, te trago até aqui por causa de uma pessoa de sua casa. Por causa de uma pessoa de sua casa. E tu vai escutar a doce voz do Padre dizer: ei, entra pelo gozo do Senhor. Enquanto muitos de nós outros, Deus quer que dê muita coisa, para trabalhar muito, para hacer muito, para sacrificar não, mas para hacer com santificação do que Deus está haciendo para ser. Te digo uma coisa, irmãos, uma casa, um hogar que tem uma madre que ora, que tem um padre intercessor por seus filhos, que santifica e tem autoridade, um sacerdote que põe a mão sobre a cabeça e bendiz a eles todas as vezes que se acerca de ti, todas as vezes que vai ser alguma coisa, e diz palavras que em um ambiente profético, em uma atitude profética, não são palavras, são decretos. São decretos e coisas del alto vêm sobre eles. Ou tu pode ser la madre ou la mulher, como diz a Bíblia também em Provérbios, que la mulher sabe e edifica sua casa e la tola la destrói, que só habla palavrota, só habla porqueria, só mira porqueria, não tem um tempo para seu filho, não tem um tempo para seu marido, não tem um tempo para nada, e quando abre a bendita na boca, sai um montão de basura. Decretos. Madre sobre um filho é decreto quando hablamos. E o padre, todavia, ojalá. Quizás nossos padres fossem diferentes, não? Para ter nos ensinado coisas como essa, não teríamos sofrido tanta coisa estar aqui. Sim ou não? Sim, somos sinceros. Venho dessa revelação que não é tenido um padre como esses. Do que Deus está levantando entre nós outros aqui, amém? Do que Deus está preparando entre nós outros. Do que Deus está sendo e hablando com nós outros. E as coisas estão começando a ser diferentes. Ei, não se culpe ou tampouco se queja do que passou, ou tampouco queja seus padres. Perdona-os. Assim como Davi, que ha sido hecho tonteria, e pecado, e hablado mal, pero eu me arrependo, Senhor. Só isso. Eu me arrependo. Essa é a moneda que move o céu. Arrependimento. Arrependimento. Um coração quebrantado e contrito, Deus não suporta. Davi queria sacrificar 1000 bois por tema do problema. Deus disse: não, só no teu coração me basta. Só se arrepende. Só se arrepende. Pero todo pecado Deus perdona, sim ou não? Todo pecado, tudo que já tu cometeste, já é cometido, está cometendo ou que vai cometer, Deus perdona. Pero há consequências. E consequências
Não tem nada a ver com Deus, tem que ver com suas más escolhas. As consequências, essa eu tenho que pagar, tenho que passar sim ou sim. Não ficou barato para Davi. Ele primeiro hijo, se foi. E os outros, todos, han tenido problema. Por quê? Consequência de um pecado que Deus perdonou. Que Deus perdonou. Só que consequências, Deus não vai cobrar, não vai pedir. Aí depende de ti e de mim. O que mais que eu aprendo com Rob sobre isso? Um padre perseverante. Um padre perseverante. Um padre que permaneceu, continuou com tudo o que passou. Que sabemos a história. Sabemos a história. Um padre que perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo o que tinha, até sua saúde, e seguiu firme com o Senhor. Há tenido até uma mulher que ha dicho palavras como essa: por que não maldito Deus e muerde, infeliz, seu tonto? A mulher sábia, não? Ei, quando estudado sobre esse provérbio, que a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói, pensava eu que era duas mulheres. Não era ela mesma. São fases da vida. Que às vezes a mulher é sábia, está aí, fazendo como Deus manda, ou é uma tonta que vai como toca a boiada, que vai como a vida manda, que vai como dá na gana. Me entende? Aí não tem como ser segunda vez. É a mesma pessoa, mas essa mesma pessoa você pode cambiar. Arrependimento. Essa mesma pessoa pode cambiar e ser essa intercessora para seus filhos. Essa mesma pessoa pode cambiar de ser a parte mais importante do hogar. A parte mais importante. Qual parte, irmão? Qual parte, pastor? Diz a Bíblia que a sabedoria do hogar está sobre a mulher. A sabedoria está dentro de ti, irmãos. A sabedoria de Deus para ser a pessoa que tem que ser está dentro de cada um de nós. E o homem tem que ser esse sacerdote. O homem tem que ser essa autoridade, que é o que diz na Bíblia. Não para ser mandar em ela, não para ser coisas malas, para dar a vida por ela, para ser coisas cada dia mais por ela, por sua família, e santificar seus filhos com tudo o que pode. Santificar seus filhos. Um padre perseverante que, mesmo passando por provas, seguia crendo. E conta a história também lá pelo versículo 4, 5 adelante, que 3 amigos de Rob surgiram para estar com ele nesse momento, para ajudá-lo. Para ajudar os amigos? A venido para sair, estamos juntos, conta comigo, cara. Que passou, meu irmão, estamos juntos, não passa nada. Não, irmão. Depois de ter perdido tudo, todos os filhos, vai contar a história. Depois de ter perdido todos os bens, conta a história. Te invito, tu que nunca leu a história de Rob, é a história mais impressionante de toda a Bíblia, quando se diz de uma família e de uma superação, de algo extraordinário da parte de Deus através da vida de um homem que ora, de um homem que santifica seus filhos, de um homem temente a Deus. Mira como empieza, como é o primeiro verso que empieza, capítulo 1. Hubo na terra de Uz um varão chamado Rob, era este homem. Como ele era? Perfeito, recto, temeroso de Deus e se apartava do mal. Só por isso que Rob passou por tudo isso, porque a primeira aposta da humanidade, eu digo que foi Deus e Satanás. A primeira aposta, sim ou não? Porque Satanás chegou a Deus e falou: ei, onde estava? Deus perguntou para Satanás, de rodear a terra e caminhar sobre ela. He visto meu servo Jó, homem reto, digo tudo a mesma coisa. Está lá no versículo 8 adelante. Temente a Deus, íntegro, justo. E Satanás fala: quer ser uma aposta? Se me deixa tocar em ele, sacar tudo o que tu dá para ele, porque ele é muito próspero, por isso que é bueno. Ele tem muita coisa, por isso que é bueno. E Deus deixa: vá, vete daqui, Satanás. Só não toque na vida dele. Rob passou por tudo o que podia passar no ser humano, irmão. Se tu pensa que tem problema, não tem problema. Às vezes tu só tem um pouquinho de falta de dinheiro, que é meu caso, mas isso não é problema. Isso não é problema. Às vezes tu saúde não está tão bem como te gostaria estar, não? Com os bíceps, está tudo funcionando bem. Pode ser que não esteja. Isso não é problema para nosso Deus. Pode ser que a criação de tus filhos não está como tu desejaria estar, ouvindo uma palavra como essa, como Rob, pero isso não é problema para Deus. Pode ser que seu matrimônio não esteja essa maravilha como podia estar. A mulher de Rob diz a mesma coisa. Quando ele começou a perder tudo, quando perdeu todas as coisas, abandona esse Deus e morre.
infeliz. Que fé é essa que não serve para nada? E Job permaneceu continuamente. Aí vem com seus amigos, vocês estavam dizendo dos amigos, não? 3 amigos contam a história. Os amigos, em vez de dar esse consuelo, essa ajuda, os amigos vão ser o primeiro. Ei, tu tem algum pecado, hein? Tu aí tinha alguma coisa mal? Lembra de amigos por aí? Não, aqui não, em nome de Jesus. Aqui todos assim, um ajuda o outro, um está junto com o outro. Tampouco quer saber se tu aí te bem ou mal, quer te abraçar, te ajudar, te curar, te sanar. Não, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Os amigos de Job empeçaram a ele só para condená-lo mais ainda. O homem já estava desgraciado com a vida. Não teria mais o que perder, a não ser a própria vida. Levanta 3 amigos para provar sua fé outra vez mais. Irmão, isso vai passar na vida de muitos de nós outros em caráter diferente. Por isso eu digo, isso não é problema. O problema é tenido ele. E o que passou? Deus solucionou todos eles. Deus deixou com que Satanás, porque hasta para o diabo trabalhar nessa terra, Deus tem que permitir. Hasta para o diabo fazer coisas nessa terra, contra ti, contra mim, contra quem seja, Deus tem que permitir. Eu creio, em minha imaginação, isso não está na Bíblia, para não dizer que Deus está falando que é na Bíblia, que Deus tem a Satanás como um perro em uma cadena, e que ladre, quando você puxa, não pode ser nada. Está com uma cadena, está com uma collar, e Deus está em controle de tudo. Hasta o que o diabo quer fazer contra ti e contra mim. O diabo não pode trabalhar nessa terra, mesmo que ha sido dada a ele, se Deus não permite, para tocar em um erro. Não estou dizendo de uma criatura aí fora. Não estou dizendo de alguma pessoa que ha sido uma criatura de Deus. Estou dizendo de um erro, que entregou sua vida a Jesus, que se bautizou nas águas, declara sua fé em Jesus Cristo, ele não pode tocar. Ele não pode tocar. Pode ladrir, pode ser coisa. E se permite passar por coisa, porque Deus está deixando. Para quê? Para te amadurecer, te ensinar algo, te trazer para onde Ele quer, permanecer, continuar constantemente naquilo que Ele nos chamou para ser. A situação de Job é a pior que todas as histórias que a Bíblia pode nos contar, irmãos. Estou falando de uma história de família, estamos falando de paternidade. Quantos estão comigo? Uma história de família, uma história que passa, e muitas vezes coisas semelhantes em nossa vida, muitas vezes coisas semelhantes, muito menos, não? Alabado seja Deus por isso, já mira lá a misericórdia de Deus, sendo tu e eu, não somos esses ángeles tão bons que pensamos que somos, não? Ainda mais todavia quando pensamos em vir na igreja, que pensamos que agora somos melhores que os outros, que vá, só somos melhores que nós outros mesmos. É isso que Deus espera de nós outros. E cada dia mais sermos exigentes com nós outros, nos arrependemos cada dia mais, e teremos mais e mais amabilidade com os outros, ajudar os outros, ensinar aos outros, começando por nossa casa, começando por nosso hogar. Quantos querem ter uma família restaurada como de Job? Sabe o que passou no final da história de Job? Sabe o que passou? Deus restituiu doble vezes o que tinha Job. Ele era o homem mais rico antes de passar tudo isso. Imagina 2 vezes mais. Por quê? Permaneceu. Quantos aqui, às vezes, porque não gostei de uma coisa que o pastor falou, você vai. Não gostei de uma coisa que o irmão é para mim, você vai. Eu vejo muitas coisas equivocadas, mal nessa igreja, a gente diz isso, mas não vive isso, e você vai. Ei, irmão, não há igreja perfeita. Se um dia tu conhecer alguma, não vai, porque tu vai ganhar tudo. Não existe pessoa perfeita. Onde há pessoas, há problemas. E onde há problemas, necessita de Jesus. Aleluia. Essa é a minha casa. Essa é a casa que Ele me levou para edificar junto de cada um de vocês. Nossa família é a primeira igreja que o Senhor nos vai pedir. Nossa família é o primeiro que para os varones que estão aqui comigo e que são sacerdotes de seu hogar, padres, homens, que fazem o que a Bíblia diz que tem que fazer, duela o que duela, venga o que venga, seja o que seja, eu vou pelear por minha casa, por minha família estar final. É isso que Ele me garantizou. E aí, sabe o que passou? Job 42:10, por favor, meu irmão, termina com isso.
Job 42:10, o ministério de louvor. Teremos uma alabança preparada para esse momento. E adoramos ao Senhor com isso. Aleluia. Não há nada que o Senhor não pueda revertir. Não há nada, não há dificuldade para nosso Deus. Não há nada que Deus não pueda mover. Não há nada que Deus não pueda cambiar. Não há nada que Deus não pueda sanar. Não há nada. O único que Deus não pode fazer é ir contra sua própria palavra. Lo demás, todo. Todo. Eu dije todo. Que pedir, Ele pode te dar. Todo. Mira o que passou com Job, capítulo 42:10. Depois de haver orado Job por seus amigos. Recordam os amigos que vieram aí para falar mal dele? Que veniam ali para caçoar dele? Veniram ali para acusar ele? Veniam ali para meter o dedo em sua cara e dizer: tu é falhado, tu és isso. Esses amigos, sabe esses amigos? Sabe aquela pior persona que já hecho mal para ti? Não diz, por favor, só pensa. A pior persona que ha hecho mal para ti, Jesus ama ela e quer salvá-la. E sabe quando vai cambiar sua vida? Quando vai cambiar tudo em sua casa? Quando tu começar a orar por ele. Mira o que passou com Job. Mira o que passou com Job. O Senhor lo hizo prosperar de novo. Ele deu 2 vezes mais do que antes teria. A primeira parte do versículo, por favor. Primeira parte, 42:10. Depois de haver orado, Job por seus amigos. Ei, às vezes a prosperidade que te falta é que tu leva um trauma em seu coração até hoje. Não, você não me entendeu. Vamos sacar isso daqui, por favor, me ajuda. Vamos mais para ela. Ei, às vezes o que falta é passar em sua vida. Às vezes o milagre que tu tanto espera da parte de Deus não passou esta hora. Porque às vezes tu leva traumas, dolor, preocupação, falta de perdão para alguém que te feriu muito grave. Para alguém que te causou dano. Às vezes esses amigos que quando tu mais imaginava que poderia ser, pode ser um familiar, pode ser um irmão, pode ser seu padre, sua madre, pode ser alguém que em um momento de sua vida ha dito algo, ha metido a mão sobre ti, ha falado coisas sobre ti, ha dito coisas para ti ou de ti, que hasta hoje isso te traz um dolor que tu não consegue pegar onde Deus tem preparado. E isso é um bloqueio. Isso é um bloqueio. Isso é uma herida aberta. E te quero dar a oportunidade que é para quedar-te de pé. E durante esta alabança que vamos aqui adorar, tu cerres seus olhos. Se não conhece a letra, em esse momento abre tu coração e empeça a liberar perdão. Perdão, perdão e falar e orar por essa pessoa. Porque mira o que passou. O que Deus hizo para Job vai ser aqui para nós outros hoje. Quantos creem? Quantos creem? Mira o que passou. Depois de haver orado Job por seus amigos. Parte B. El Senhor lo hizo prosperar de nuevo. Ele deu 2 vezes. 2 vezes. Mais de lo que tinha antes. Ei, seja qual seja a área que tu queres prosperar, te invito agora a cerrar seus olhos e começar a orar comigo.